Olha, os alunos de coaching são os primeiros a chegar, muito bem. Os 3 primeiros. 4. E aí? Estão me ouvindo? Só deixar registrado para vocês que a tosse não é porque eu tô tuberculoso não, viu? É porque a seca em Brasília tá complicada. A coisa tá feia aqui. 9%. Dá para acreditar? Fazia tempo que não ficava uma seca tão grande aqui em Brasília. Tá indo para 98 dias sem chover. A última vez foi em 2007, que foi por acaso minha primeira seca em Brasília. 2007, que ficou 106, 107 dias sem chover. Ou seja, uma década. Muito tempo, né? Cara, não é nada agradável. Respondendo pro Átila aqui, não deve ser muito agradável, não. Não é nada agradável. Demora para acostumar, cara. A gente demora a se acostumar. É difícil. Porque, assim, é tudo lindo, né? Sol, tal, né? Todo mundo acha que não chover, que chover no verão é ruim. O que eu digo sempre é, se chuva fosse bom, quer dizer, não, tô brincando, né? Se chuva fosse bom, não. Se seca fosse bom, Graciliano Ramos teria escrito vidas úmidas e não vidas secas, né? Não concorda? Bom, hoje veremos. Eu já comecei a colocar, só para avisar para todos aí, algumas redações de quinta-feira. Entre hoje e amanhã vão entrando as redações da quinta e os simulados do sábado, tá? Algumas já estão corrigidas aí. Confiram o Moodle sempre, por favor, para ver os exercícios de vocês. Certo? Bom, hoje nós vamos ver uma prova aqui que teve um resultado mais mediano, né? Que, enfim, várias coisas aconteceram nela que são interessantes para a gente ver aqui como uma prática para vocês. A primeira e a mais importante, eu acho, é que a redação excedeu o número de palavras, né? Então, foi prejudicado em quase 5 pontos, que é algo para vocês se atentarem. A segunda coisa, que vai ser a primeira nota abaixo de 20, que a gente vai ver no conteúdo da redação, ainda que seja 18,75, o que para padrões CACD 2016 ainda foi uma nota relativamente alta, né? Depois a gente vai ter um ciclo aqui em que a gente vai ver só redações com a nota muito baixa de conteúdo para a gente entender exatamente o que aconteceu e vocês perceberem claramente o contraste, né? Terem clareza no contraste das redações que fazem as melhores notas e das redações que fazem as piores notas de conteúdo, para que vocês consigam entender exatamente o que está acontecendo, né? E qual a diferença. Alguém deve estar com o microfone aberto, eu não sei quem é, porque eu estou ouvindo aqui alguém chiando no microfone. Quem está com o microfone aberto? Deixa eu ver. Desapareceu. Algo me diz que era o Lucas Valente, mas vamos lá. Tá tirado. Bom, mas então, como eu estava dizendo para vocês, então a gente vai ter um ciclo para ver. Ok, Elisângela, sem problema. A gente vai ter um ciclo para ver, então, as redações com notas mais baixas, exercícios com notas mais baixas, para que vocês percebam também quais são os problemas, né? Perceber claramente o contraste de uma redação bem feita e de uma redação não tão bem feita. Essa aqui, em termos de conteúdo, ainda está puxada para cima. De alguma forma, ainda tem os exercícios, né? Que ele não foi nada bem no primeiro exercício, 3,63, uma nota muito baixa. Você pensa, putz, grila, o cara se cravou, né? Levou o cravo na velocidade 5.
Em parte, né? Porque a nota mais comum é até mais baixa que essa, assim, é 2,25, assim, as notas dos exercícios são em média muito baixas. Então, toda vez que você fala para mim, professor, como é que eu melhoro a minha nota para ganhar mais de 6,5 ou 7 no exercício? Cara, faça alguma coisa que me leve a debulhar em lágrimas de emoção, porque senão a nota não vai subir mais que isso. Por uma razão simples, né? As notas, as médias das notas dos exercícios no concurso é muito baixo, entendeu? Para você fazer uma nota alta, você realmente tem que se destacar muito no conteúdo, né? Essa é uma das coisas mais complicadas, eu acho, dos candidatos entenderem para o CACD inteiro, para a segunda fase e para a terceira também, né? Bom, né? Eu sou o professor, não estou bebendo uísque na aula, não, ó. É Coca Zero mesmo, que foi merchandising. Bom, mas enfim, uma coisa que é difícil os candidatos entenderem, entendeu? As pessoas acham que se elas fizerem o obrigatório, elas vão fazer uma nota maravilhosa. Não, se você fizer o que é obrigatório, você vai fazer uma nota medíocre. Basicamente é isso que vai acontecer. Se você recebeu uma questão de história e você pensar em todas as coisas obrigatórias, colocar lá, você vai fazer uma nota medíocre. Não vai passar disso. Certo? Porque o obrigatório é isso, é na média. Se você quiser se destacar, você vai ter que fazer mais. Não, é muito alto até. Sim, é muito alto. É muito alto, Átila. Respondendo aqui, uma nota 7 no conteúdo dos exercícios é boa? Para nível CSD, sim. É muito alta, bastante boa. Ok? 7 sobre 10, né? Nesse caso aqui, sim. Bom, em qualquer quesito, ela é boa. No caso dos exercícios, uma nota 7 de conteúdo possivelmente eu estou te deixando lá nos primeiros pelotões. Certo? Ainda que volta e meia apareça num concurso ou outro alguém que faça nota máxima, né? Em algum exercício. Certo? Quer dizer, eu nunca vi nota máxima tipo 20 de 20, né? Não, vi 20 de 20. Em toda a história. Porque às vezes tem nota máxima na análise, mas tem um erro formal, né? Então dá 19. E no segundo exercício, acho que é o terceiro, quarto. Sem exagero, eu acho que todo mundo fez 5,50 dos 5 espelhos, né? Que a gente viu até agora. Todo mundo fez 5,50 no segundo exercício, se eu não estiver maluco, né? Quem assistiu todas as aulas aí, que me ajude a lembrar. Mas é a nota mais comum nesse segundo exercício aqui. Certo? E a nota final da prova, 68,28. Se não tivesse tido a penalização aqui do número de palavras, ia estar acima de 73, né? Ou seja, 73 é a nota moral, né? Ficamos, então, numa faixa mediana. Certo? Mas ele foi aprovado no concurso no final. Ok? Bom, como a gente faz sempre, vou começar, então, pela leitura da redação inteira. Depois a gente decifra. Certo? Tá ok? Vamos lá. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis apresentou o personagem que demonstrou ser idealista, em contraposição à perspectiva realista, ao afirmar que preferiria cair das nuvens a cair de um terceiro andar. Cair das nuvens simbolizava a busca de um grande ideal, mesmo que resultasse em derrota completa. Cair do terceiro andar significava conformar-se à realidade, ao esperar resultados menos extremos. Entre as décadas de 1950 e 1960, a atuação do advogado nova-iorquino James Donovan, como negociador internacional, representou o episódio em que o idealismo prevaleceu sobre o realismo, uma vez que estabeleceu diálogo para a troca de prisioneiros entre os Estados Unidos, a União Soviética e a República Democrática da Alemanha. Gente, ele está falando de Ponte dos Espiões, quer dizer, exatamente. O filme é bom, mas o fato é verdadeiro, né? Ele está falando do fato. Se fosse eu, o corretor, já tinha me ganhado, né? Botou cinema, maravilha. Nota 10, né? Originalidade, 10, né? Porque não poderia, pô. Você pode fazer qualquer citação desde que funcione, né? Quando, em 1957, o espião soviético Abel foi preso por autoridades norte-americanas, cresciam as tensões entre Estados Unidos e União Soviética acerca da possível guerra nuclear. Com quanto a opinião pública...
Gente, só um detalhe, né? Ele não está falando do filme, ele está falando do mesmo fato do filme, só para deixar claro, né? Conquanto a opinião pública estadunidense já considerasse o réu culpado, James Donovan demonstrou-se fiel aos princípios constitucionais de seu país ao defender que seu cliente teria direito a julgamento transparente. Apesar de ser idealista, Donovan buscou argumento pragmático para evitar a pena de morte para Bell. No futuro, o prisioneiro soviético poderia ser trocado por possível norte-americano preso pela União Soviética. Dessa forma, ele conseguiu que Abel fosse mantido na prisão, embora ainda tenha apelado à Suprema Corte para reverter a condenação ao alegar inconsistências no processo de coleta de provas. Mesmo sem apoio da opinião pública, Donovan garantiu elevados padrões de respeito aos direitos humanos ao prisioneiro soviético, o que contrariava a lógica pragmática do enfrentamento entre os dois países. A perspectiva idealista de Donovan não prevaleceu apenas na defesa de Abel, mas também na posterior troca de prisioneiros com a União Soviética. A fim de não envolver conversações oficiais acerca do fato, Donovan foi escolhido pelo governo norte-americano para mediar a troca entre Abel, preso nos Estados Unidos, e Powers, piloto de avião de coleta de imagens U-2, isso mesmo, a banda vem daí, abatido em espaço aéreo soviético. Durante as negociações, que foram mantidas em segredo, o advogado nova-iorquino deventia a garantia de vida e da integridade física e moral dos prisioneiros, o que contrastava com os objetivos imediatos almejados por ambos os governos, na medida em que se preocupavam com as possíveis informações que poderiam ser fornecidas ao inimigo. Assim, a troca de prisioneiros, que ocorreria em Berlim, fora motivada pelos ideais humanistas de Donovan, que arriscou sua carreira profissional ao salvaguardar os direitos de um homem considerado como inimigo de seu país. A atuação de Donovan ainda iria além da troca de prisioneiros, uma vez que um estudante norte-americano fora preso por cruzar a fronteira entre Berlim Ocidental e Oriental. O caso do estudante Pryor não interessava às autoridades dos Estados Unidos, mas atraiu a atenção de Donovan, que condicionou a troca entre Abel e Powers à liberação de Pryor. Em tal situação, observa-se que o advogado norte-americano apresenta ideias semelhantes à citação de Machado de Assis, já que, segundo Donovan, seria mais importante arriscar ser fiel a seus princípios ao salvar 3 prisioneiros do que apenas realizar a troca combinada. Embora os Estados Unidos não reconhecessem a existência da República Democrática da Alemanha, que mantinha Pryor prisioneiro, a negociação obteve êxito. A ousadia de Donovan poderia ter levado toda a operação ao fracasso, mas, se não fosse por suas convicções, não teria sido possível a troca de 2 prisioneiros norte-americanos por um soviético. Na medida em que esses fatos auxiliaram a abertura de diálogo entre os blocos antagônicos da Guerra Fria, pode-se afirmar que, assim como asseverou Machado de Assis, a perspectiva idealista foi preferível à realista. A perseverança de Donovan, que defendeu fundamentos humanitários para as relações internacionais, transcendeu a conjuntura pragmática do enfrentamento bipolar. Uma vez que se manteve fiel a seus princípios, Donovan foi capaz de arriscar a busca de uma solução ótima, o que confirmou na história aquilo que Machado de Assis afirmava por meio da literatura: antes cair das nuvens que de um terceiro andar. E aí, que tal? 18,75, 6,25 na apresentação, 6,25 na análise, 6,25 na argumentação. Vocês concordam com essa nota? O que vocês acharam? Sim. A Átila, achei que ele escreveu muitos fatos, foi menos analítico. Sim, ele foi analítico, né, ao longo da redação, mas concordo, ele foi menos analítico que os outros textos, e ele também descreveu os fatos. Na verdade, você tem 3 pontos no texto em que ele basicamente cumpre, né, o que foi pedido, né? A introdução e a conclusão, né, que são que estão realmente bem estruturadas, né, relacionando com Machado de Assis. E o último parágrafo de desenvolvimento, quando ele retoma o pensamento do Machado para fazer a relação com o que o Donovan fez. Os parágrafos anteriores do desenvolvimento, de fato, eles foram muito descritivos, né? Realmente apenas narrando o que aconteceu nesse fato da história mundial. Né? 1, 2... Os 2 primeiros parágrafos de desenvolvimento e no terceiro ele retoma o Machado, né? Mas tem uma coisa nessa redação assim que eu acho que puxou a nota um pouquinho para cima, né? Apesar dela ter sido bastante descritiva. Você se arrisca a dizer o quê?
Bruno Melo. Não, a Cauã, acho que não. Não é o único que falou desse fato, não. Quer dizer, não, peraí. Talvez ele tenha sido o único que falou desse fato, mas não é por ter escolhido esse fato, porque se isso fosse a grande coisa que puxaria para cima, a nota seria ainda maior. Henrique Sato, vamos lá, sua vez. Tive a impressão de ver esse episódio na rádio de outra redação com nota superior. Talvez o Texugo. Não, a redação do Texugo é essa aqui. Então, com certeza não foi com nota superior, não. A redação do Texugo é essa aqui, o Emanuel. É essa mesma. A redação do Texugo, né? Parece que é o Emanuel Texugo, né? O guia do Texugo Me Livro, muito conhecido como Honey Badger. Eu tô com o espelho original do Emanuel aqui. Certo? Não é só porque ele passou que ele teve a nota maior. Não. Inclusive, tem pessoas que passaram com nota menor. Mas ok, vamos nos concentrar aqui. Henrique Sato, apesar de não ir fundo na análise, achei bem clara a exposição do argumento. Sim. Mas, gente, eu acho que o principal aqui é o que o fato de vocês não estarem me respondendo o que eu perguntei mostra realmente a dificuldade que a maior parte das pessoas que teve nota baixa tem em relação aos comandos, né, gente? O que tem de melhor nessa redação aqui? Vou dar mais uma chance. Vamos lá. Igor, sua chance, me diga aí. O que tem de melhor nessa redação aqui, que puxa a nota dela um pouco para cima, apesar de ela ter 2 parágrafos super narrativos e descritivos? Exatamente! Tem uma ótima interpretação do Machado, certo? A interpretação que ele fez do Machado tá muito boa, ok? Tá muito direta, tá muito bem colocada e ela tá encaixadinha, né? No início do texto, no final do texto, certo? Ela tá bem direitinha, sem grandes problemas. Ok? Ela tá ótima. E isso, na verdade, pesou muito a favor dessa redação, né? Isso é o mais importante aqui. E sim, eu concordo também, Eliseu, que o fato dele ter concentrado num fato ajuda, né? Por quê? Porque quem tentou fazer interpretações mais amplas, né, de que o fato, enfim, tratar um processo mais longo como fato, realmente teve a nota reduzida, né? Então, realmente, a interpretação do que era o fato era muito estrita, ok? Lucas Valente, da mesma forma poderíamos atribuir um fato da história brasileira? Não. O comando não era esse. Na história brasileira, do Brasil, era ou cultura brasileira ou história mundial do século XX. Mas várias pessoas pensaram como você, não prestaram atenção, fizeram sobre a história brasileira e tomaram 0. Isso aconteceu. Ué, porque nossa. Tipo, você falou sobre outra coisa, né?
falou sobre outra coisa, 0. Basicamente é isso. Né? Você tinha 3 passos aqui nessa redação a cumprir. Interpretar o Machado, escolher um fato alternativamente entre cultura brasileira e história mundial, certo? Ok? E fazer a análise e emitir opinião. Bom, vamos lá. Vamos então para decifrar a nossa redação. Não, Elisângela, eu não vejo porque ter medo, entendeu? Tipo, assim, preste atenção no que estão perguntando. Se você ficar com medo de ir para um concurso, porque você pode responder algo diferente do que te perguntaram, aí realmente nem faça a prova. Então, o mínimo que você tem que fazer é ter a total atenção em relação ao comando e obedecê-lo, entendeu? Essa é uma das razões pelas quais eu tenho a maior preocupação em não condicioná-los em hipótese alguma a vocês usarem argumentos específicos, autores específicos para as coisas, porque vocês chegam querendo usar aquilo, estão com aquilo pronto na cabeça e muitas vezes vocês fazem algo que não tem nada a ver com o que está sendo pedido, sabe? Vocês precisam se libertar, vocês precisam pensar fora da caixa, vocês precisam fluir na escrita, entendeu? Vocês precisam desenvolver o raciocínio. Não dá para vocês quererem não dá para vocês quererem fechar a mania da caixinha. Não, como eu vou com uma redação que vai dar certo de qualquer jeito. Esse é o passo mais rápido para dar errado. Além do que eu não sou a pessoa adequada para treiná-los para serem tratados como pessoas pouco inteligentes. Para serem tratados como pessoas pouco inteligentes, vocês devem ter aula em outro lugar. Comigo, não. Vou tratar todo mundo aqui no nível de inteligência bem alto, contando sempre que vocês são capazes de fazer sempre coisas sofisticadas. Senão, vocês não estariam aqui, né, estudando para o CACD. Bom, mas vamos decifrar a redação, como a gente faz, né, ponto por ponto, parágrafo por parágrafo. Primeiro, introdução e conclusão, certo? Vamos lá. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis apresentou o personagem que demonstrou ser idealista em contraposição à perspectiva realista, ao afirmar que preferiria cair das nuvens a cair de um terceiro andar. Bom, então aqui na primeira frase, ele já está fazendo um juízo de valor sobre a afirmação do Machado, né? Dizendo que é uma contraposição entre... Opa, é aqui que marca isso. Uma contraposição entre idealismo e realismo. Cair das nuvens simbolizava a busca de um grande ideal, mesmo que resultasse em derrota completa. Pum, respondeu diretamente. Cair do terceiro andar significava conformar-se à realidade ou esperar resultados menos extremos. Tum, resposta completa. Então, primeira coisa pedida, interprete a frase Machado de Assis. Está aqui. Em 6 linhas, ele resolveu essa pergunta. Segunda coisa, escolha um fato ou da história da cultura brasileira do século XX ou da história mundial. Entre as décadas de 1950 e 1960, a atuação do advogado nova-iorquino James Donovan como negociador internacional representou o episódio em que o idealismo prevaleceu sobre o realismo, uma vez que estabeleceu o diálogo para a troca de prisioneiros entre os Estados Unidos, a União Soviética e a República Democrática da Alemanha. Então aqui, de novo, escolheu o fato, optou por história mundial, né, e já relacionou o idealismo e o realismo, que por sua vez estão relacionados ao cair das nuvens e ao cair do terceiro andar. Certo? Então, tem uma ótima introdução. Né? A introdução do texto deu passo a passo as respostas que o comando pedia. Certo? Isso mesmo, bem pragmático. Só que esse pragmatismo se perdeu um pouco nos parágrafos seguintes, depois a gente volta para ver, né? Mas nos parágrafos seguintes, esse pragmatismo se perdeu um pouco. Certo? Exatamente porque ele fica muito narrativo. Mas quando a gente vê, por exemplo, aqui a conclusão do texto dele, vamos lá. Na medida em que esses fatos auxiliaram a abertura de diálogo entre os blocos antagônicos da Guerra Fria, pode-se afirmar que, assim como asseverou Machado de Assis, a perspectiva idealista foi preferível à realista. O que ele faz na conclusão? Está fazendo um juízo de valor sobre a afirmação que ele tem na introdução. Certo? A perspectiva de Donovan, que defendeu fundamentos humanitários para as relações internacionais, transcendeu a conjuntura pragmática do enfrentamento bipolar. Outro juízo de valor. Uma vez que se manteve fiel a seus princípios, Donovan foi capaz de arriscar a busca de uma solução ótima
o que confirmou na história aquilo que os machadistas afirmaram por meio da literatura, antes cair das nuvens que do terceiro andar. Então, vocês perceberam como a introdução e a conclusão se complementam e não se repetem? A conclusão progride no tema, né? Então vem, poxa, professor, mas eu não posso colocar coisas novas na conclusão. Pode sim. O que você não pode fazer é iniciar novas discussões na conclusão. Se o que você está colocando de novo na sua conclusão é uma decorrência, é uma derivação, é uma consequência lógica do raciocínio que você desenvolveu ao longo do seu texto, sim, você pode colocar coisas novas na conclusão, certo? Agora imagina se essa conclusão viesse e fosse assim. Esses fatos auxiliaram na abertura do diálogo entre blocos antagônicos da Guerra Fria. A perspectiva idealista foi preferível à realista. A perseverança de Donovan transcendeu a conjuntura pragmática do enfrentamento bipolar. Donovan foi capaz de arriscar a busca de uma solução ótima, o que confirmou na história o que Machado de Assis afirmara. Bota um ponto aqui. O que vocês acham dessa conclusão que eu li aqui? Depois na gravação vocês podem voltar. O que vocês acham? Sentiram a diferença? Querem que eu repita? Vamos lá. Devagar. Esses fatos auxiliaram a abertura do diálogo entre blocos antagônicos da Guerra Fria. A perspectiva idealista foi preferível à realista. A perseverança de Donovan transcendeu a conjuntura pragmática do enfrentamento bipolar. Donovan foi capaz de arriscar a busca de uma solução ótima, o que confirmou na história aquilo que Machado de Assis afirmara. Pegaram? Sim. O que eu tirei dessa... Exatamente. O que eu eliminei nessa conclusão que eu li? Eu tirei todos os marcadores de opinião. Exatamente. Simplesmente eliminei as subordinadas. Foi isso que eu fiz. Depois voltem lá nos guias e olhem quantas redações com nota mais baixa tem conclusão desse tipo. Está dizendo mais ou menos a mesma coisa, só que sem nenhuma sofisticação e sem as relações analíticas bem colocadas. Certo? Agora vimos o que a redação tinha de melhor, né? Agora vamos ver então o que essa redação tem aqui que pode puxar a nota dela para baixo. Puxou um pouco, né? A nota para baixo. Vamos lá. Vamos aqui ao primeiro parágrafo de desenvolvimento. Quando, em 1957, o espião soviético Abel foi preso por autoridades norte-americanas, cresciam as tensões nos Estados Unidos e União Soviética acerca da possível guerra nuclear. Blá, blá, blá. Conquanto a opinião pública estadunidense já considerasse o réu culpado, James Donovan demonstrou-se fiel aos princípios constitucionais de seu país ao defender que seu cliente teria julgamento transparente. Vejam bem, ó, aqui você tem uma concessiva, mas qual a função analítica que ela faz? Nenhuma, porque você está concedendo em relação ao fato que você está narrando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não, ele não está emitindo uma opinião dele aqui, né? Ele está simplesmente dizendo que a opinião pública já tinha condenado o cara, mas ainda assim o cara insistiu. Então, tipo, no que essa subordinada contribuiu para a análise? Praticamente nada. Só para vocês verem que não é só uma questão sintática, né? Usei e funcionou. Apesar de ser idealista, Donovan buscou argumento pragmático para evitar a pena de morte de Abel. No futuro, o prisioneiro soviético poderia ser trocado. Mais uma narração. Dessa forma, ele conseguiu que Abel fosse mantido na prisão, embora ainda tenha apelado à Suprema Corte para reverter a condenação, ao alegar inconsistência no processo da coleta de provas. Ó, nesse caso aqui, de novo, temos duas subordinadas. Temos duas subordinadas que, enfim, elas não contribuem para a análise. Não, tá tudo certo. Bom, César Barga perguntando, o que você usaria no lugar daquela subordinada? Tá tudo certo, entendeu? Eu possivelmente usaria a mesma coisa, mas o que eu tô
destacando aqui é que, apesar das subordinadas estarem aqui, isso aqui não é análise. Certo? Por quê? Porque ele está fazendo concessões e relações sobre fatos conhecidos que ele está narrando. Né? Então, ele não está analisando, não é uma análise dele dizer que, embora ele tenha apelado para a Suprema Corte, ele está apenas relacionando os fatos como eles aconteceram, fazendo as concessões, dando as ideias de causa e consequência e tal, mas não tem uma análise colocada aqui, apesar de ter as estruturas subordinadas. Né? Então, elas não são analíticas por si só. Elas são formas que, quando você soma isso com a sua argumentação, né, ou seja, com a sua opinião, com o seu juízo de valor sobre as coisas, é que você faz a sua redação avançar como uma dissertação. Entenderam? Mesmo sem o apoio da opinião pública, Donovan garantiu elevados padrões de respeito aos direitos humanos ao prisioneiro soviético e contrariava a lógica pragmática do enfrentamento entre os dois países. Aqui, esse ponto aqui dá para colocar como uma opiniãozinha, né, para não dizer que não tem nada aqui nesse parágrafo. Depois, a perspectiva idealista de Donovan não prevaleceu apenas na defesa de Abel, mas também na posterior troca de prisioneiros com a União Soviética. A fim de não envolver conversações oficiais acerca do fato, Donovan foi escolhido pelo governo norte-americano para mediar a troca entre Abel, para os Estados Unidos, e Powers, piloto de coleta de imagens de YouTube, abatido em espaço aéreo soviético. Durante as negociações, que foram mantidas em segredo, o advogado nova-iorquino defendia a garantia de vida, integridade física e moral dos prisioneiros, o que contrastava com os objetivos imediatos almejados por ambos os governos, na medida em que se preocupavam com as possíveis informações que poderiam ser fornecidas ao inimigo. Igor, ele não está expressando opiniões próprias sobre os fatos narrados. Muito pouco, quase nada, né? Teve uma no final do primeiro parágrafo. E ele vai fazer isso, na verdade, as opiniões sobre os fatos narrados, né? Ele guardou para a conclusão, né? Na verdade, é na conclusão do texto que ele vai dar opinião sobre os fatos narrados, né? Assim, a troca de prisioneiros que ocorreria em Berlim fora motivada pelos ideais humanistas de Donovan, que arriscou sua carreira profissional ao salvaguardar direitos de um homem considerado como inimigo do seu país. Aqui até tem uma opiniãozinha também, fraquinha, mas está presente, né? Aí, o último parágrafo de desenvolvimento, a atuação ainda iria além da troca dos prisioneiros, uma vez que o estudante norte-americano fora preso. Narração. O caso estudante Pryor não autorizava os Estados Unidos, mas atraiu a atenção de Donovan, que condicionou a troca de bypass e a liberação de Pryor. Mais uma narração. Em tal situação, observa-se que o advogado norte-americano apresenta ideias semelhantes à situação de Machado de Assis. E aqui, então, ele começa a retomar a citação, e ele começa a migrar da narração para a análise e opinião até culminar, né, na conclusão. Observe-se que o advogado norte-americano apresenta ideias semelhantes à situação de Machado de Assis, já que, segundo Donovan, seria mais importante arriscar ser fiel aos seus princípios ao salvar três prisioneiros do que apenas realizar a troca combinada. Embora os Estados Unidos não reconhecessem, né, esse aqui é um dos erros dele, a existência da República Democrática da Alemanha, que mantinha Pryor prisioneiro, a negociação obteve êxito. A ousadia de Donovan poderia ter levado toda a operação ao fracasso, mas, se não fosse por suas convicções, não teria sido possível a troca dos prisioneiros norte-americanos por um soviético. Certo? Então, aqui, nesse ponto, aqui, ó, quando começa aqui em tal situação, é onde ele recomeça a ter argumentação e análise mais fortes, né? Entenderam? Enfim, é uma boa redação, né? É uma boa redação. A depender do humor no dia da correção, podia até ter uma nota um pouquinho melhor. Mas eu tendo a concordar com essa nota que foi dada aqui, porque realmente o miolo da redação, ele tá narrativo demais, né? César, mas o poucos erros não quer dizer nada, né? Teve gente que fez 3,75 de 30 no conteúdo e fez 28, 29 de 30 na forma. Então, como são coisas corrigidas separadamente, isso afeta muito pouco no processo final. Sim, cara, você não fica impressionado. De onde você acha que veio as notas 61?
Entendeu? Você acha que o cara faz 32 na redação com 16 de forma e 16 de conteúdo? Não. Não, velho. É 27 de forma e 6 de conteúdo. É assim que a prova é. Ela tem uma correção, digamos, um pouco mais flexível na parte formal, embora eu pegue pesado com vocês aqui para que vocês não se arrisquem, e uma correção bastante rígida na parte formal. Certo? Vocês verão redações assim, não se preocupe. Para entenderem o que se passou. Ok? Podemos passar para o exercício 1? Então tá, vamos lá. Exercise 1. Aliás, aproveitando aqui a história do exercício 1, deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Deveria ser óbvio isso, mas pelo visto não é. Assim. Eu recomendo fortemente que vocês botem o nome de vocês no arquivo do exercício de vocês. Ajudaria muito a evitar problemas, entendeu? Porque eu baixo todos os arquivos, depois eu vou colocar lá de volta, eu não tenho tempo folgado para ficar salvando com outros nomes, e é dureza você pegar exercício 1 com espaço, exercício 1 sem espaço, exercício 01 com espaço, exercício 01 sem espaço, exercício 11, Rev 1, entendeu? Pô, gente, botem o nome de vocês no arquivo, certo? Beleza? Exercício 1, César Braga. Exercício 1, Igor. Entendeu? Igor, por exemplo, salva direitinho, não manda o seu exercício de história do Brasil. Ai, ai. Não, mas o pior sou eu lento, né? Tinha um aluno que enfim, tem um nome lá, né? Não vou dizer que aluno foi, e aí eu lia Maurício exercício 1. Cara, mas por que o nome dele é 1 e o nome do arquivo tá Maurício? Porque tinha um Maurício Gurjão, né? Outra pessoa. E aí até que eu me dei conta que o Maurício era eu, né? Tipo, então deve colocar, sei lá, fulano de exercício de história deve ser fulano de tal exercício 1, entendeu? E eu pensando, mas se o nome do cara é esse, por que tá Maurício aqui? Maurício sou eu, professor, né? Ai, inacreditável. Mas coloca o seu nome. César, você sempre coloca o seu nome, viu? Meus parabéns. Vai ganhar a estrelinha. Certo? O César sempre coloca o nome dele nos exercícios. Mas parece bobagem, mas assim, teve problemas com um ou dois aí que o arquivo com o mesmo nome eu troquei, entendeu? Não dou nota? Como assim eu não dou nota, César? Obrigado, no entanto, não dá nota? Como que eu não dou nota? Ah, estrelinha não dá nota. Não, de fato, estrelinha não dá nota. Mas eu adorava ganhar estrelinha quando eu estava na segunda série, né? Vamos lá. Exercício 1. Nota do exercício 1, que como a gente sabe foi bem baixa. Olha aí, 0,25 de apresentação, 1,3 de argumentação e 2,25 de análise, 3,63 no conteúdo e um erro, né? De grafia e acentuação. Certo? Então foi bem mal nesse exercício aqui. Vamos lá. Não apenas a informação jornalística ou científica é instrumento de conscientização sobre o Brasil, na medida em que expressões artísticas nacionais também aprofundaram o entendimento da população acerca da realidade do país, ao manifestarem diferenças regionais, contrastes sociais e opiniões políticas. Essa construção está estranha, depois eu vou mostrar para vocês aqui o que ele tentou fazer, porque não funcionou. O valor da arte transcende a estética, uma vez que se constitui como veículo de transmissão de conteúdos não somente emotivos, mas também sociais. Como afirma Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade foi expoente do engajamento social do movimento modernista ao resgatar o folclore nacional e o apresentar ao público brasileiro. Em Os Sertões, Euclides da Cunha foi capaz de expressar o drama sertanejo melhor do que seus relatos não ficcionais sobre Canudos. Dessa forma, uma vez que os artistas compreendem o valor social da arte, produzem conteúdos que proporcionam redescoberta gradativa do Brasil. Tá bem fraco o exercício, né? Tá bem fraco o exercício mesmo. Eu acho que o único momento em que vai se falar realmente sobre vai opinar ou analisar sobre o engajamento político do artista ou da arte é aqui nas últimas 3 linhas, né? No resto está falando de
de artistas e de obras e tal. Fora se a gente pensar aqui. Em Os Sertões, Euclides da Cunha foi capaz de expressar o drama sertanejo melhor do que em seus relatos não ficcionais sobre Canudos? Não, tá bem deslocado, além de estar errado, né? Porque, tipo, Os Sertões não é ficcional. Os Sertões não é um romance, entendeu? Então, quer dizer, é um romance, né? Mas não é ficcional, né? Tal, tipo, ele não tá lá contando uma história ficcional sobre a vida do Antônio Conselheiro e tal. Então é um pouco mais. Ele se expressou mal. E vejam aqui, por exemplo, essa primeira frase, ó. Vamos lá. Ó, não apenas a informação jornalística ou científica é instrumento de conscientização sobre o Brasil, na medida em que expressões artísticas nacionais também aprofundam o entendimento da população acerca da realidade do país ao manifestarem diferenças regionais, contrastes sociais e opiniões políticas. Bom, em primeiro lugar, né? Vamos lá. Tem um erro crucial aqui. Um erro, não é um erro sintático, estritamente, né? Mas tem um erro de escolha aqui de estruturação de raciocínio. Que erro foi esse? Não, ele não conclui. É, que, na verdade, né, na, na verdade, o Igor, assim, você disse que ele não conclui a ideia inicial não apenas. Na verdade, ele fez uma inversão, né? Ele diz a informação científica e jornalista não é a única instrumentalizada, né? Humberto, sim. Voltando aqui, não apenas na medida em que final, mas deveria ser causal. Sim, mas não é por aí, entendeu? Apesar de sintaticamente a ideia estar e na medida em que, na verdade, é explicativa, né? Ok. Mas não é essa a questão, não. A questão principal é o seguinte: qual é a ideia principal dessa primeira frase? Qual a ideia principal desse primeiro período? A que ele está se referindo? O que ele está discutindo? Qual é o centro da discussão? Não. Esse não é o centro. Não. Não, gente. Vamos lá, gente. Análise sintática, pelo amor de Deus. Análise sintática, gente. Não. Não. Qual é a principal aqui, gente? O que é principal aqui? Vamos lá, mais uma chance. Deixa eu sortear aqui. Não, não, não. Não, gente, olha só. Ele tá. A oração principal está se referindo à informação jornalística. E a explicação está se referindo à expressão artística. O exercício é sobre o quê? O exercício é sobre a informação jornalística? Ou o exercício é sobre a expressão artística, gente? Exatamente. Se o exercício é sobre a expressão artística, por que ele está na subordinada e não na principal? Parece uma bobagem, mas não é. Certo? Depois, o segundo parágrafo é super descritivo, né? Não vai muito longe. Desculpe.
Sim, mas eu não estava perguntando do segundo período, César. Eu estava perguntando do primeiro período. Qual o tópico frasal? O tópico frasal, entendeu? Tipo, qual é o tópico aqui? O tópico principal, ele começa discutindo outra coisa, que não que foi perguntado. Portanto, está mal estruturado. Certo? Ok? Posso ir para o exercício 2? Beleza. Vocês viram aqui, né, que marcou um erro na linha 15 e não tem linha 15 no exercício, né? Essas coisas acontecem no CSD. Pois é. Exercício 2, vamos lá. Alberto da Costa e Silva apresenta contrastes e semelhanças entre o uso da palavra por poetas e diplomatas. Na poesia, o objetivo da palavra pode ser tanto enigmático, ao evocar sentidos conotativos do signo, quanto direto, ao transmitir conteúdos facilmente inteligíveis ao leitor. Na diplomacia, embora a clareza seja considerada um valor, nem sempre se deseja que a mensagem transpareça suas motivações de fundo. Assim, o autor acerta ao afirmar que, apesar dos objetivos e destinatários diferentes das suas atividades, ambas usam a palavra como forma básica de expressão. A retórica tem importância para o diplomata, uma vez que permite a ponderação dos discursos, os quais, seja de forma aberta, seja de forma oculta, buscam estabelecer o diálogo. Dessa forma, tanto a linguagem diplomática quanto a poética expressam a singularidade desses ofícios. Fez uma nota mediana com uma resposta mediana, né? Basicamente, ele diz que a linguagem de cada um expressa a singularidade de cada um, e não necessariamente foi pelo caminho da semelhança, né? Certo? E aqui o erro foi o paralelismo. Exatamente, tacou o tema na oração principal. Exato, Lucas Valente, muito bem. Já está aprendendo. Está pegando o ritmo. Ah, meu cara, mas isso todos somos eternos aprendizes. Você ser eterno aprendiz, exatamente. Você vai entrar lá no Itamaraty como terceiro secretário, você vai ser aprendiz uns 20 anos ainda e tal. E depois que você começa. Depois que você começa a sair do nível de aprendiz e tal, de jovem aprendiz, né, para um nível mais complexo. Certo? Vocês viram, né, então, assim, que apesar de o Emanuel ter uma boa qualidade de escrita, ele teve desempenhos bem desequilibrados, né? Na redação, ele teve um desempenho mais puxado para cima, certo? Inclusive para os parâmetros das próprias notas que são dadas no CSD, ele teve um desempenho mais puxado para cima. No primeiro exercício, ele teve um desempenho puxado para baixo e ficou no blocão de pessoas com a nota baixa, que é muito numeroso. E no terceiro ele fez uma nota mediana, né? Então foi um desempenho que oscilou. Ainda assim ele devia ter passado de 70, né? Apesar de ter feito 68 aí. Ele devia ter passado de 70 e poucos por causa perdeu por causa do excesso de palavras, né? Mas ok, vocês têm alguma pergunta? Deixa eu desfazer
Tem que desfazer o share aqui agora. Stop share. Pá. Deu. E aí? Perguntas, questionamentos existenciais, filosóficos? Cara, um pouco, né? Eu pego mais pesado, sim. O primeiro resultado? Não, todo mundo já teve o primeiro resultado, né? Já está corrigido. No primeiro simulado já foi corrigido. O exercício 1 também, já estou corrigindo a redação na quinta-feira já. Ah, é verdade, o resultado do TPS. Nesse caso não é depois de 9 meses você vê o resultado, é depois de 2 semanas. Não, cara, mas com o resultado sem resultado, continua escrevendo, entendeu? Vocês não vão. Esse é o tipo de ganho que é permanente, né? É o ganho permanente, vocês não vão perder esse conhecimento e vão precisar dele cedo ou tarde. Mais alguma pergunta? Nada, pessoal. Se não tiver, então encerraremos aos 50 minutos. Tá ok? Ah, você não preencheu a linha toda antes de passar para outra? Bom, sim, né? Então você começou um novo parágrafo, né? Se você termina no meio de uma linha e vai para outra linha, ou é novo parágrafo, ou é novo parágrafo. Não tem opção. Certo? Eu lembro desse exercício. Para mim era tudo parágrafo ali. Você não. Você terminava faltando espação na linha anterior e passava para outra linha. Então, tipo, você está mudando de parágrafo. A sua intenção é irrelevante nesse caso. Né? Bom, Atila, a primeira coisa é, espero que isso não aconteça, né? E que tu esteja treinado desde agora a contar as palavras desde o princípio, né? E treinar a capacidade de síntese. Você tem mais 35 dias até 35? Não, 29, 32 dias. 33 dias até fazer a prova. Então, aprende a contar as palavras. Não fica filosofando sobre o que você vai fazer se exceder o número de palavras. É isso aí, contando parágrafo por parágrafo, um por um. Em relação à separação de sílabas, Elisângela, bom, na prova eles não fazem muita diferenciação disso, não. Se você tiver na separação de sílabas ali, se você tiver eu, por exemplo, só uso o hífen, eu, Maurício, mas se você tiver com hífen ou com travessão, eu nunca vi penalização por isso na prova. Se é essa a sua pergunta. Igor, podendo variar na mesma prova? Bom, em tese sim, Igor, mas me pergunta, mas aí eu te faço uma pergunta. Por que diabos tu faria isso, cara? Por que não adota logo um padrão e faz direito? Por que as pessoas sempre querem saber que cagadas elas podem fazer sem serem penalizadas, em vez de fazer o correto? Escolhe um e faz, certo? Duvido, na verdade, que vai ter alguma penalização se você variar, mas presta atenção e faz um só. Sabe? Qual o problema nisso? É uma coisa simples, para tu ter atenção. Ah, professor, mas é muita coisa para ter atenção. É sim. Isso aí, você está fazendo CACD. Quer ter menos atenção, sei lá. Vai participar do jogo da memória do Bozo. Que, aliás, que filme ótimo, o filme do Bingo, filme sobre o Bozo, viu? Se tiver a oportunidade, assistam. Um dos melhores filmes brasileiros dos últimos anos e não estou exagerando. Que filmaço. Que filmaço. Sair do cinema. Ah, Bozo! Alô, criança! É incrível. Ai, ai.
Vocês estão rindo, mas é verdade, velho. O filme é empolgante mesmo, porque o filme não é uma comedinha sobre palhaço, né? O filme é sobre a vida assim, o drama de um dos atores que fizeram o Bozo. E, nossa, é muito sensacional, assim. Certo? Mais alguma questão? Se não, encerraremos. Então tá. É isso aí, people's persons. Boa noite, um abraço.